Fala pessoal, parece que eu tô trabalhando esses dias, hein? Espero que gostem do vídeo. Não se preocupe, se você aí gosta dos vídeos antigos, ainda vou trazer eles. Mas vou focar nessa teoria por enquanto, porque ela tá dando bastante engajamento. Eu só queria avisar algumas coisas e avisar algumas coisas. Se eu não me engano, pra vocês que não sabem, galera, esse mundo aqui, que é o mundo da Marvel, é meio que junto com o mundo dos X-Men, né? Isso graças ao filme do Deadpool e Wolverine canonizou isso, né? Então, o mundo dos X-Men e o da Marvel meio que mesclou. É tudo junto, tá ligado? Então, não é exatamente um crossover, é tudo no mesmo mundo. Essa história acontece mais ou menos durante o evento do filme um pouco depois do filme do Homem de Ferro e no mesmo evento que acontece o filme do Hulk, né, pelo que vocês viram. Também só queria falar que para quem quer saber qual é o grupo dos X-Men, eu recomendo você assistir X-Men Evolution pra entender, tá ligado? Pra saber os personagens que estão lá. Não precisa assistir exatamente o desenho, mas é melhor de entender com desenho, porque os personagens são baseados no desenho, tá ligado? Como Vampira, Jean Grey e outros, são tudo baseado no desenho. Também só queria avisar que, tipo assim, o canal bateu as 3 mil horas pra poder passar, né? Agora só precisa chegar aos 500 inscritos e eu já vou poder ter acesso àquele negócio lá onde os inscritos podem pagar lá pra fazer os vídeos antecipados. Eu acho, não sei. Mas se vocês quiserem aí, mano, ajudar aí, quando eu coisar eu vou tentar arrumar um negócio lá. Quem quiser ajudar o canal aí, eu ajudar a postar mais vídeos, porque dá muito trabalho ficar traduzindo esses vídeos aqui. Inclusive eu tive que fazer isso nesse vídeo que demora tipo umas meia hora, talvez até mais para fazer. E mais tempo ainda para baixar o vídeo, porque eu não tenho espaço no celular. E muitos outros motivos, né? Mas é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E é isso aí, espero que goste do vídeo. Bora. Falou. Alex se divertiu muito com os X-Men, mas sabia que tinha muito trabalho a fazer em casa. Uma surpresa agradável que ele teve foi que não precisou usar nenhuma de suas medidas de proteção. Eu tive sorte, Alex cantarolava no carro enquanto pisava no acelerador. Se Alex tivesse apenas suas habilidades normais de direção, ele talvez nem tivesse coragem de ir mais rápido do que 160 mph, 257 km por hora, mas com as habilidades de direção de Dominic Toretto, Alex estava a mais de 250 mph, 402 km por hora. Sem muita preocupação, até mesmo uma vontade de falar sobre família estava aparecendo nele, mas ele logo balançou a cabeça, pensando que isso era alguma bobagem sem sentido. Como Bay havia memorizado o caminho de volta para a caverna de onde saíram, Alex apenas seguiu o caminho que Bay marcou no GPS e acelerou sem muita preocupação. Então você acha que encontrou um mutante, Jean? Perguntou o professor Xavier como uma expressão surpresa. Jean ficou um pouco envergonhado para responder. Não tenho muita certeza sobre isso, afinal ele não demonstrou nenhum poder. A única coisa que me deixou desconfiado foi que, diferente de outras pessoas, que ouço seus pensamentos ocasionalmente, Alex já não deixava nenhum pensamento transparecer. Xavier ficou ainda mais surpreso com isso, pois sabia o quão poderosa era a telepatia de Jean. Embora isso indique que ele é um telepata, acho melhor não tirar conclusões precipitadas. Durante o fim de semana, planejamos fazer um churrasco para celebrar a ajuda de todos na defesa do Ipixel, pois ele tinha uma capa de dragão em Der, você poderia chamá-lo. Professor sugeriu com um sorriso. Ao ouvir isso, cada um teve uma reação diferente. G achou que era uma boa proposta e ficou curioso sobre o poder de Alex. Kitty ficou animada porque achou Alex bem engraçado.
Kurt e Scott ficaram animados porque pensaram na possibilidade de dar uma volta no carro de Alex. Anna, por outro lado, era um pouco tímida, mas ficava animada ao pensar nisso. Tudo bem. Para surpresa de todos, Anna foi quem respondeu que convidaria Alex para o churrasco. Quando ela percebeu o que tinha feito, ela abaixou a cabeça envergonhada enquanto os outros riam. Alex chegou em casa em pouco tempo. Como o Bay não era um carro normal, Alex também comprou algumas coisas para Bay aproveitar. Ei, Barry, como você gosta do seu quarto? Alex perguntou enquanto olhava para um espaço aberto ao lado de sua casa. Barry, que havia retornado à forma robótica, ficou animado ao olhar para Alex. Alex teve que admitir, a aparência de Barry ficou muito mais ameaçadora depois que ele conseguiu as partes do GTR. Enquanto Bay ainda mantinha sua forma normal, ou às vezes em que ele se transformava em Betlé nos filmes que ele via, Bay parecia apenas uma criança, mas com a forma GTR, seu modo robô se tornou muito mais agressivo, com linhas mais retas e ameaçadoras. Mas a maneira como Bay estava agindo quebrou completamente essa impressão de Alex, afinal, Bay parecia um cachorrinho olhando ao redor com olhos brilhantes. Quando eles estavam no mundo humano, Bay tinha acesso à internet e encontrou muitas coisas interessantes. Enquanto estava no estacionamento, enquanto Alex aproveitava o festival, Bay aproveitou o tempo para descobrir coisas sobre este mundo. Em Cybertron eles não tinham muito o conceito de casa e quarto, então quando Bay viu que poderia ter essas coisas divertidas, ele ficou muito animado. Eu nunca tive um quarto, você acha que seria muito legal, Alex? Bay perguntou olhando ao redor. Alex pensou um pouco e perguntou, você precisa de uma cama? Bay nem precisou pensar antes de responder. Não, é mais confortável descansar no modo carro. Então que tal fazermos algo como um galpão de jogos? Alex perguntou enquanto explorava a loja do sistema. O que é um galpão de caça? Bay perguntou confusa. Dessa vez, Alex não respondeu e gastou 3 pontos de jogo para fazer um galpão grande primeiro, do tamanho que Bay conseguisse ficar de pé sem abaixar a cabeça. Como Bay tinha 5,1 metros, 16,7, Alex teve que fazer o galpão com 6 metros de altura. Lá dentro, Alex comprou algumas coisas que Bay poderia gostar. Ele só precisava de 5 Game Points para comprar um Xbox Series X, um PlayStation 5, um Nintendo Switch, um PC Gamer e um projetor 4K apontado para uma parede grande. Se fosse só para comprar essas coisas, Alex não precisaria de mais do que 2 GP, mas ele gastou 3 GP comprando um controle personalizado para se encaixar perfeitamente no tamanho da mão de Bay, que era quase 3x o tamanho da mão de uma pessoa normal, além de um conjunto de mouse e teclado que também se encaixava no tamanho de Bay. Ao redor da sala, Alex comprou alguns LEDs hexagonais e os tornou amarelos, deixando o ambiente muito mais parecido com o Bay. Com a tecnologia de Bay, Alex sabia que poderia controlar videogames ou computador sem a necessidade de um teclado ou controle, mas Alex sabia que isso se tornaria chato para ele, pois seria como usar o app para jogar. Claro, além disso, Alex também comprou um sofá e uma bomba de gasolina, que Bay comentou que achou interessante. Até uma garagem para Bay descansar, caso ele sentisse que queria um lugar mais isolado para dormir. Ok, Barry, você pode ligar os videogames com seu controle touch. Eu instalei muitos jogos divertidos em cada um deles, e o computador também tem um jogo que eu fiz que você pode gostar. Alex sorriu enquanto explicava. Barry olhou para ele bastante surpreso. Não apenas com Alex fazendo coisas aparecerem do nada, mas também com quão interessantes aquelas coisas pareciam. Sentada no sofá, que era muito macio e firme, Bay ficou muito animada. Ele tinha visto essas coisas em alguns vídeos que assistiu na internet e viu que os humanos se divertiam muito com elas, então estava disposto a tentar. Obrigado, Alex. Vamos jogar juntos, disse Bay enquanto segurava o controle gigante e conectava mentalmente o Nintendo Switch ao projetor.
Alex pretendia trabalhar no Fortnite, mas vendo quão animado Barry estava para experimentá-lo pela primeira vez, ele achou que seria legal fazer parte da primeira experiência de Barry com videogames humanos, e considerando como Barry o ajudou sendo seu carro, Alex achou que eu devia um a ele. Claro, vamos. Alex foi até o lado de Barry e comprou uma cadeira do tamanho dele, pois o sofá de Barry era grande demais até para ele subir. Como Alex não tinha muitos luxos em casa, pois costumava ter poucos médicos, agora que tinha muitos, ele não foi mesquinho e comprou uma cadeira de massagem muito confortável. Enquanto eles configuravam os vídeos, criando os perfis, Barry fez um perfil com o ícone amarelo e o nome Barry, enquanto Alex fez um perfil com o ícone vermelho e usou o nome Notes, pois ele gostava daquele nick. Barry viu o apelido de Alex e ficou surpreso, pois já o tinha visto antes. Alex, você fez Minecraft? Alex assentiu com naturalidade. Sim. Então Minecraft é o jogo que está instalado no seu computador? Barry perguntou um pouco animada. Sim. Alex também assentiu enquanto observava Barry selecionar Mario Kart para eles jogarem. Barry achou legal que Alex tivesse criado o jogo sobre o qual os humanos tanto falavam na internet, e ele queria testar o jogo para apoiar seu novo amigo. Vendo que Barry estava gostando muito de Mario Kart, Alex percebeu que Barry também era muito divertido e ficou feliz por ter escolhido Barry. Inicialmente, ele pensou que Barry viria sem consciência quando fizesse compras no System, mas vendo quanto era divertido ter a companhia de Barry, Alex ficou feliz em ter Barry para conversar agora. Enquanto os dois se divertiam jogando Mario Kart, jogadores de Minecraft realizavam um evento que atraiu muita atenção ao redor do mundo. Desde o evento Epichel Varotvich não via tantos espectadores. Após muita discussão, os executivos da empresa decidiram que alocariam a maior parte dos recursos de publicidade para o Minecraft, já que enquanto o segundo jogo mais assistido tinha apenas 150 mil espectadores assistindo simultaneamente, o Minecraft mantinha 2 milhões de espectadores o tempo todo. Durante os horários de pico, esse número subiu para incríveis 5 milhões. E entre os streamers do Minecraft, o maior foi Nerdtekken, que atualmente tinha 1,3 milhão de espectadores assistindo sua transmissão ao vivo. Muitos pensariam que Nerdtekken estava fazendo algum campeonato, ou um sorteio para espectadores, ou talvez até uma transmissão ao vivo com alguma pessoa famosa, mas não, o que Ned estava fazendo era uma campanha política. Na tela da transmissão ao vivo, Ned estava em cima de um palco improvisado que os jogadores montaram no lobby dos Skyblock, enquanto olhava para os milhares de jogadores que o observavam. Caros cidadãos de Epichel Skyblock, as eleições para prefeito estão se aproximando e, como vocês sabem, eu, Nerdtekken, sempre fui muito sincero com todos vocês sobre meu objetivo. Ao contrário de outros candidatos que prometem taxas mais baixas pelo uso de pontos de fazenda, eu não pretendo prometer nada disso. Ned disse como uma expressão séria no palco, enquanto sua capa do dragão Ender tremulava ao vento. Ao ouvir isso, os jogadores que assistiam ao discurso ficaram furiosos, mas Ned continuou. Sabemos que as taxas de uso da zona agrícola são baixas. Se as reduzirmos ainda mais, o governo não conseguirá pagar por tudo, o que diminuirá a velocidade com que os itens aparecem, reduzindo ainda mais o ganho para todos nós. O que pretendo é alocar as taxas de uma forma mais eficiente, aumentando assim a velocidade de geração dos recursos em zonas de baixo nível, para que os novatos possam ganhar dinheiro mais rápido, enquanto usarei a maior quantia de renda dos novatos para aumentar a raridade dos minérios em zonas de alto nível. Ned disse com muito orgulho a ideia que teve. Ao ouvir a solução de Ned, os jogadores furiosos ficaram atordoados, até que entenderam que isso realmente funcionaria bem para todos eles, fazendo com que os jogadores gritassem de excitação. Abaixo, prefeito! Abaixo, prefeito! Abaixo, prefeito! Abaixo, prefeito! Embora gritassem Ned prefeito, Ned estava apenas ouvindo Rei Ned.
Concorrendo contra Ned estavam até alguns ex-políticos do mundo real, pois viam a possibilidade de ganhar poder e influência neste jogo que estava crescendo tão rápido, mas enquanto essas pessoas ainda estavam presas em formas retrógradas de pensar, Ned, que conhecia muito bem o Minecraft, sabia perfeitamente como agradar os jogadores. Enquanto os políticos achavam que prometer reduzir impostos enganaria aos jogadores, Ned sabia que apenas benefícios reais fariam os jogadores favorecê-lo. Diferentemente do mundo real, onde os políticos teriam 4 anos para desenvolver coisas que agradassem aos eleitores, no Ipichel esse tempo era de apenas 14 dias, ou seja, se o prefeito não fosse satisfatório o suficiente, em 2 semanas ele seria substituído. Então Ned pensou em algo que poderia fazer em pouco tempo que agradaria aos jogadores e garantiria sua posição como prefeito. Felizmente, pelo sorriso de Ned e pela animação das pessoas, a probabilidade de ele vencer era muito alta. Após o discurso, Ned foi até seus 2 amigos que estavam esperando ao lado. Um de seus amigos era alguém que ele tratava como um irmão na realidade, Parker, enquanto o outro era alguém que eles conheceram na guerra Ipichel, Uck. Vendo que Uck estava ficando estressado de ficar ali tanto tempo, Ned sugeriu que eles lutassem contra um chefe na zona de combate dos Kibblok. Depois que Peter fez amizade com Uck, ele descobriu que esse grandalhão realmente gostava de lutar contra monstros e quebrar coisas. Então ele sugeriu a Uck que eles fossem para as Kibblok, já que havia muitos chefes poderosos. Uck não estava muito interessado, até que Peter disse de uma forma mais simples que havia monstros fortes ali, então Uck ficou realmente animado. Ned e Peter ajudaram Uck a matar o dragão Ender pela primeira vez, conseguindo assim levar Uck para os Kibblok, onde Uck passou praticamente o dia inteiro lutando. Como Uck não fazia nada além de lutar, sua mineração e carpintaria eram muito baixas, o que fez com que Peter e Ned tivessem que ajudá-lo a conseguir uma armadura, mas com o tempo eles viram algo estranho. Apesar de ainda usar a armadura de nível 20, Uck estava lutando contra monstros de nível 80. Parecia que quanto mais Uck gritava, mais dano ele causava. Mas Ned e Peter não se preocuparam com isso, vendo quão simples era a mente do Uck. Eles viam o Uck como uma criança, eles sentiam que tinham que cuidar dele como se fosse seu irmão mais novo. Uck começou a gritar com raiva enquanto olhava para a tela flutuando na sua frente antes de clicar em não. Peter adivinhou o que era e perguntou. Aquele homem chato era de novo. Uck, que estava furioso, gritou. Sim, Uck odeia Banner. Banner não consegue parar de irritar Uck. Uck odeia Banner ainda mais. Vendo a reação de Uck, o público na transmissão ao vivo de Ned também começou a comentar com raiva. Este Banner é muito chato. Sim, quem suportaria uma pessoa adicionando você sem parar? Se alguém encontrar o notice, podemos sugerir uma opção para bloquear a pessoa. Boa ideia. Sim, boa ideia. Peter e Ned se entreolharam por alguns segundos antes de Peter suspirar e abrir sua lista de amigos. Ele não gostou de fazer isso, mas vendo quão irritante Banner era com Uck, Peter decidiu enviar uma mensagem a Banner. Ao ver que o pedido de amizade que ele enviou para Uck foi recusado novamente, Banner ficou frustrado novamente. Inicialmente ele ficou muito feliz, pois sentia que estava voltando a ser uma pessoa normal. Ele podia sair e se divertir com outros colegas de trabalho, podia até assistir futebol e torcer por um time, podia ficar bravo porque seu time perdeu, tudo isso sem se preocupar em ficar bravo e ou destruir tudo. Mas depois de alguns dias, Banner sentiu que algo estava faltando nele. Por mais divertido que fosse voltar a ser uma pessoa normal, ver as notícias do Uck no Ipichel Banner começou a me fazer sentir solitário. Quando viu que Uck tinha personalidade, e até participava das transmissões ao vivo de Ned com uma personalidade infantil e simples, Banner começou a ficar com a consciência pesada. Talvez o Uck fosse só uma criança esse tempo todo, Banner disse culpado. Se Uck realmente fosse apenas uma criança, Banner começou a pensar em como ele tratou Uck como uma doença. Pensou no exército tentando matá-lo o tempo todo, todos o tratando como um monstro, enquanto Uck era apenas uma criança que não controlava bem seus sentimentos. Acho que devo tentar conhecer o Uck pessoalmente.
Banner pensou em tentar matar o dragão Ender e encontrar o último Skyblock. Quando ele entrou no Minecraft, uma solicitação de amizade chegou até ele. Parqueador. Alex não sabia da conversa de Peter e Bruce, mas também não se importava. Depois de se divertir com Barry e ter uma boa noite de sono, Alex voltou ao desenvolvimento do Fortnite. Se tem uma coisa que Alex sabia sobre Fortnite é que o jogo conseguia atrair muito amor dos fãs e também era ótimo em atrair ódio dos jogadores. Isso se deveu principalmente à mecânica de construção durante a batalha. Por mais que esse fosse o diferencial do jogo, Alex sabia que para jogadores novatos era muito contraintuitivo construir em vez de só atirar como nos jogos normais, e com o tempo, jogadores que não se adaptavam a mecânicas de construção cada vez mais complexas começavam a se frustrar mais do que se divertir. Então Alex decidiu adotar uma abordagem mais avançada para o jogo, aproveitando algumas ideias que ele aprendeu em outros jogos. Primeiro, ele jogaria no modo Arena, que era um modo com construção habilitada, e também jogaria no modo sem construção, no qual os jogadores obviamente não podiam construir, apenas atirar e garantir que tinham boa mira. Isso foi algo que Fortnite fez em seu mundo anterior e que deixou muitos jogadores frustrados com a construção de volta ao jogo. Outra coisa que Alex faria seria um sistema de classificação, como em League of Legends, onde haveria classificações como ferro, bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre, grande mestre e desafiante. Esse sistema seria uma forma de induzir o cérebro dos jogadores a produzir mais dopamina quando eles vissem suas classificações subindo. Por trás do sistema ranqueado, Alex criaria um sistema MMR onde os jogadores teriam pontos que acelerariam suas classificações e os colocaria em pares com outras pessoas que tivessem o mesmo nível de jogo. Para definir esse nível de jogo e o MMR da pessoa, Alex teve que gastar 100.000 GP comprando um software como uma IA, muito avançado para não causar frustração aos jogadores. Assim como seu mundo anterior, Fortnite, Alex decidiu adicionar bots ao jogo, mas diferente de seu mundo anterior, onde os bots eram horríveis, Alex pretendia que esses bots fossem um pouco piores que o MMR daquela rodada, para que até o pior jogador do jogo pudesse se divertir e se sentir bem matando alguém pensando que era outra pessoa. Com a mão no queixo, Alex ficou pensativo. O que atraiu muitos jogadores para os jogos vorazes no Minecraft foram os prêmios. O que posso dar de presente no Fortnite? Alex estava tentando pensar em várias coisas, mas ele queria algo que combinasse com o jogo. Ele sabia que não podia dar armas aos jogadores, pois isso seria muito perigoso. Mas depois de um tempo, Alex teve uma ideia. Eu sei que esse jogo será muito popular entre os militares. Provavelmente o rank desafiante será dominado apenas por soldados de elite, enquanto os outros jogadores não terão a chance de conseguir algo bom. Então posso criar 2 níveis de recompensa. Alex ficou animado quando começou a codificar. Primeiro ele estava desenvolvendo um rolo de bandagens. Essas bandagens, assim como no jogo, podiam curar qualquer ferimento que a pessoa usasse, mas cada bandagem curava o ferimento apenas de um local, ou seja, se alguém sofresse um acidente e outra pessoa usasse isso no peito, os ferimentos no peito seriam curados, mas os braços e as pernas ainda estariam feridos. Essa recompensa era muito útil para todos, mas muito simples. Então Alex decidiu colocar que todo jogador acima do rank ouro receberia um curativo como esse como recompensa no final da temporada. Além da bandagem, Alex também fez uma capa comemorativa que representava a patente da pessoa que ela poderia usar na temporada seguinte para ostentar, que assim como no Minecraft, também poderia ser vendida por $220 se alguém quisesse usá-la no mundo real. Quanto à recompensa para os jogadores Rank Challenger, Alex decidiu fazer uma versão melhorada da bandagem, que foi lançada muito mais tarde, mas que Alex sentiu que seria uma boa recompensa. Era uma lata de spray verde com o ícone mais na frente, que o jogador podia usar durante o jogo para restaurar ferimentos no corpo.
Uma lata era suficiente para recuperar 150% da saúde máxima do jogador, mas Alex mudou isso para que no mundo real isso fosse suficiente para acelerar a recuperação dos ferimentos do alvo, sendo suficiente para transformar uma pessoa moribunda de volta à batalha novamente. Alex sabia que não poderia impedir que militares jogassem Fortnite, então decidiu fazer algo que fosse útil para eles, mas que também não fosse usado como arma para matar. Com as recompensas definidas, Alex mudou seu foco para configurar o modo de construção, quais itens poderiam ser coletados, veículos, mecânica dos veículos e outras coisas que ele considerava importantes. Felizmente, Alex não precisou configurar cada skin individualmente, pois o sistema podia usar suas memórias para criar skins muito mais rápido, já que a maioria das skins não alterava a mecânica do jogo. Apenas as skins reativas tiveram que ser configuradas com mais cuidado por ele, mas Alex não se importou. Além das skins que planejava fazer, Alex também destacou o ponto mais atraente do trailer, a skin do Homem de Ferro. Obviamente, Alex não daria essa skin como recompensa para as pessoas resgatarem no mundo real. Ele apenas fez a skin para um NPC que ele colocou para viajar pelo mapa. Diferente do que os jogadores pensavam, o Homem de Ferro não seria um vilão no jogo, mas sim um herói, ou seja, se alguém matasse outra pessoa, o Homem de Ferro iria em sua direção, e se visse essa pessoa ele atiraria. O NPC não era invencível, mas exigiria muito esforço para derrotá-lo. Se os jogadores conseguissem destruí-lo, a armadura seria destruída e as pessoas descobririam que ela estava vazia e que Tony não estava usando a armadura. No entanto, eles puderam receber as botas da armadura, o que lhes permitiu voar livremente por 60 segundos. Tony ficará furioso porque as pessoas vão caçá-lo só para poderem voar como ele, pensou Alex, animado. Ele sabia que as botas não voavam sozinhas e que havia muitas falhas em sua ideia em termos lógicos, mas não se importava, pois era apenas um jogo, o importante era atrair jogadores. Não é como se ele fosse me encontrar tão cedo, certo? Alex riu sozinho. Apesar do system ter acelerado muito o desenvolvimento do jogo, Alex ainda levaria alguns dias para terminar Fortnite. Enquanto jantava no quarto de Barry, Alex sentiu seu telefone brilhar e viu que era uma mensagem de Ana. Você pode jogar sem mim por um tempo, Barry. Vou responder algumas mensagens. Alex assinou para Barry, que estava no sofá com o controle do videogame em uma mão enquanto a outra segurava uma mangueira de gás, que ele achou muito saborosa. Sem problemas. Barry respondeu sem se preocupar muito. Eles desenvolveram uma rotina de brincar juntos diariamente depois do jantar de Alex, o que estreitou a amizade deles. Alex poderia dizer que Barry era seu melhor amigo, e Barry também poderia dizer o mesmo sobre Alex. Embora os dois se conhecessem há alguns dias, os dois tinham muitos interesses em comum, o que os tornava muito próximos. Ei Alex, você está livre amanhã? Ana enviou uma mensagem. Sim, por quê? Alex respondeu após pensar que Fortnite estava quase pronto, mas ele queria descansar um pouco antes da estreia do jogo, pois quando ele fosse lançado ele estaria muito ocupado. Vamos fazer um churrasco amanhã, você quer vir? Ana perguntou um pouco nervosa. Ela disse que convidaria Alex para a mansão quando o professor pediu alguns dias atrás, mas ficou com vergonha de lhe enviar uma mensagem depois disso, o que atrasou muito sua mensagem. Como o churrasco seria no dia seguinte, ela sentiu que precisava enviá-lo hoje ou não teria outra oportunidade. Claro, me envie o local e eu irei. Que hora será? Alex perguntou interessado. Você pode vir por volta das 11 se quiser trazer roupa de banho, temos uma piscina aqui. Ana respondeu logo após enviar a localização. Legal. Mas acho que vou evitar a piscina, talvez aproveitar um pouco de sol. Ei! Alex negou a piscina porque sabia que Ana não conseguiria entrar devido à sua mutação. Durante o festival, ele se sentiu bastante confortável com ela e sabia que seria mentira se dissesse que não estava interessado nela. Tanto que após retornar do festival ele decidiu se dedicar à oclumência.
Essa foi uma ideia que ele teve quando pensou em lidar com ela, pois sabia que o poder dela usava o toque para invadir a mente da pessoa e roubar algumas memórias e poderes dela. Mas essa invasão foi tão poderosa que as defesas mentais da pessoa foram destruídas, fazendo com que o cérebro dela imediatamente induzisse um coma para proteção e reparação. Mas ele imaginou que com oclumência bem desenvolvida ele poderia se proteger contra isso, então talvez pudesse ter um contato mais íntimo com ela. O nível de oclumência que ele comprou era apenas o nível de snapé, que já era bem alto, mas considerando quão potente era a habilidade dela, ele passou a usar o conhecimento que recebeu para aumentar ainda mais sua defesa mental. Ana ficou feliz ao ver que Alex não pretendia entrar na piscina, pois assim eles poderiam passar mais tempo juntos. Eu também não quero ir à piscina, então posso te fazer companhia com o sol. Ela respondeu animadamente, antes de ficar um pouco envergonhada ao perceber que talvez ela tenha demonstrado felicidade demais. Ele acha que estou dando em cima dele. Ela pensou preocupada. Excelente. Então poderemos ficar juntos. Alex também respondeu positivamente, o que acalmou muito o coração de Ana. Que roupas devo usar? Ela se perguntou enquanto olhava para seu guarda-roupa. Como ela gostava do estilo gótico, ela tinha poucas roupas para usar no sol. Ela não queria ficar com uma camisa de manga longa, pois isso a faria parecer uma estranha em volta de todos os outros com roupas mais leves. Sem saber o que fazer, Ana correu até Jean e disse com uma expressão assustada. Jean, me ajude. Ao ver Ana assim, Jean ficou preocupada e parou o que estava fazendo. E aí, Ana, está tudo bem? Ana balançou a cabeça. Não tenho nada para vestir no churrasco amanhã. Jean ficou surpreso ao ouvir isso, pois Ana sempre usava roupas escuras de mangas compridas em seus churrascos. Por que você está preocupado com isso? Talvez seja por causa de Alex. Jean pensou animadamente. Ana ficou um pouco tímida e apenas assentiu. Ela sabia que não conseguiria esconder, principalmente porque era Jean quem de vez em quando ouvia os pensamentos dos outros. Ao ver Ana tímida, Jean abriu um grande sorriso no rosto e foi até seu guarda-roupa. Olhe minhas roupas, talvez tenha algo que você goste. Jean disse enquanto começava a separar as roupas que combinariam bem com a ocasião. Ana veio até Jean porque as duas tinham proporções corporais semelhantes. Embora Kitty fosse muito prestativa, Ana sabia que os seios de Kitty eram muito menores que os dela. Se ela usasse uma das roupas de Kitty ela poderia nem conseguir respirar. Quanto a Jean, seus seios eram quase do mesmo tamanho que os dela, então, mesmo que estivesse um pouco apertado, ela ainda conseguiria ficar bem nele. Olhando as roupas, Ana finalmente viu algo que gostou e que lhe caía bem. Ei, Jean, você pode me dar esse maiô? Ana perguntou enquanto segurava o maiô na sua frente e o media para ver se serviria. Felizmente, o tamanho era perfeito. Sem problemas, Jean sorriu enquanto olhava para Ana no maiô. Acho que Alex vai gostar do que vê. Ana ouviu Jean dizer isso e ficou tímida novamente, antes de abraçar seu maiô e voltar para seu quarto. Mesmo não podendo entrar na piscina com os outros porque poderia tocar em alguém, Ana ainda queria usar o maiô, pois sabia que Alex gostaria de vê-la usando um. Jean riu de Ana ser tímida daquele jeito. Ela estava acostumada com Ana, sempre brava e sem muita paciência para lidar com o que ela não queria. Quando alguém a provocava daquele jeito, ela provavelmente daria um dedo do meio para a pessoa e mandaria ela se foder. Mas como ela era tímida por causa de Alex, ela se transformou em uma garota simples e tímida, que tinha vergonha até de falar. Não acho que Bob ficará muito feliz com isso. Jean suspirou ao pensar em Bob, o garoto de gelo, que tinha uma queda por Ana. Mas pensando na confiança de Alex, contanto que Bob não usasse seus poderes, talvez isso não causasse tantos problemas. Infelizmente para Jean, Bob não estava tão calmo quanto ela imaginava, e o churrasco não seria tão tranquilo quanto tinha sido. No dia seguinte, Alex acordou mais cedo porque não tinha roupas para vestir no churrasco e achou que seria um desperdício usar o GP para comprar uma roupa tão simples quando ele tinha quase $1 bilhão em sua conta bancária.
Então, depois de tomar um café da manhã leve, Alex ligou para Barry e dirigiu até Salem Center novamente. Apesar da cidade ser pequena, com pouco mais de 5.000 habitantes, o Salem Center Mall era bem grande, com 80 lojas e uma grande variedade de opções. Alex passou por aqui a caminho do festival com Scott Kurt, então ele se lembrou deste lugar. Ei, Barry, você quer que eu compre alguma coisa para você? Alex perguntou enquanto dirigia a 320 km por hora sem muita preocupação. Eu vi que tem volantes para colocar no videogame e fiquei curioso sobre como é dirigir. Você pode me comprar um, Alex? Barry perguntou um pouco nervoso, já que ele nunca tinha pedido nada para Alex. Alex pensou um pouco e ficou surpreso ao saber que Barry, que sempre se transformava em um carro, nunca tinha dirigido. Mas achando que os volantes de corrida da GameStop seriam pequenos demais para Barry, Alex pensou em desenvolver um jogo de corrida no futuro para Barry aproveitar. Eu acho que o tamanho do volante deles é muito pequeno para você, que tal eu fazer um jogo de corrida no futuro? Dessa forma você sentiria algo mais realista. Alex sugeriu sua ideia. Barry pensou por alguns segundos antes de responder animadamente. Claro! Eu sempre quis dirigir. Você acha que pode colocar aviões também? Eu sempre invejei os Decepticons serem capazes de se transformar em dirigíveis, enquanto nós só podemos nos transformar em carros. Alex sorriu e assentiu. Claro, eu coloco carros, aviões, barcos, veículos militares, o que você achar divertido, mas o que você quer que eu compre hoje então? Barry pensou um pouco mais e disse com uma voz envergonhada. Acho que quero um kit de limpeza. Sinto que há algumas partes de mim que podem precisar de mais atenção com a limpeza. Com acesso à internet, Barry percebeu que os donos de carros geralmente limpavam alguns lugares com muito cuidado, o que fazia com que os carros parecessem muito mais bonitos e até mesmo cheirassem com alguns aromas muito bons. Cybertronianos como ele não gostam muito de se lavar, pois tem uma tecnologia que limpa seus corpos esporadicamente, mas pensando nos vídeos que viu de donos cuidando de carros, Barry achou que seria divertido deixar Alex limpá-lo daquele jeito. Vendo o pedido de Barry, Alex concordou e não expôs o pensamento de Barry, mesmo sabendo que Barry poderia se desculpar. Embora Barry demonstrasse muita maturidade, Alex percebeu que normalmente ele agia apenas como uma criança que gosta de carinho e atenção, principalmente porque na raça dele isso não é comum. Talvez tenha sido por isso que Barry se apegou a Alex tão rapidamente, algo sobre o qual Alex não reclamaria, pois ele também gosta muito da companhia de Barry, e sente que Barry pedir isso é como um gatinho pedindo um pente para escovar seu pelo. Por mais que seja algo que o dono tenha que fazer, o gatinho se sente ótimo tendo seu pelo escovado. Ao volante do GTR amarelo, Alex mais uma vez atraiu muita atenção na pequena cidade de Salem Center, principalmente com o eco do escapamento de Barry, que era muito alto. Ele simplesmente ignorou a reação dessas pessoas e foi às lojas comprar as coisas de que precisava. Aproveitando que já estava ali, Alex visitou algumas lojas com roupas de boa qualidade e comprou vários conjuntos diferentes de roupas para ele usar, além das que usaria no churrasco de hoje. Para o churrasco de hoje, Alex comprou um conjunto de camiseta branca estilo havaiano estampada com algumas flores e os botões abertos até a metade do peito, além de shorts vermelhos que iam até o meio da coxa, com chinelos brancos e um preto com óculos dourados que ele gostou. A combinação da cor da camisa e das sandálias com os cabelos brancos, e dos shorts com os olhos vermelhos fez com que o look deixasse vários atendentes de loja sem palavras. Embora a roupa pareça simples, como a loja era bem luxuosa, Alex gastou $300 só neste conjunto, considerando as outras roupas que ele comprou. O total gasto foi de quase $30,000. Ao ver Alex passar o cartão de crédito sem se preocupar com o valor, os atendentes da loja ficaram ainda mais chocados e até entregaram o número de telefone a Alex antes que ele fosse embora. Infelizmente, Alex não tinha interesse nessas mulheres e simplesmente jogou tudo em uma lata de lixo no estacionamento. Depois de colocar as coisas no porta-malas de Barry, Alex finalmente dirigiu seguindo o local que Ana lhe enviou.
Apesar da cidade ser pequena e as coisas serem bem próximas, o local que Ana enviou era bem longe, pois a escola ficava a alguns quilômetros da cidade. Como a velocidade média de Alex fora da cidade era de 320 km por hora, não demorou muito para ele chegar ao Instituto Xavier. De longe ele viu que o portão estava fechado, mas assim que seu carro se aproximou, o portão começou a abrir automaticamente. Será que o portão é automático e abre para qualquer pessoa? Alex se perguntou confuso. Mas o que ele não sabia é que, mesmo a 1,6 km de distância, os X-Men já sabiam que ele estava chegando, não porque ele estivesse sob vigilância, mas porque o barulho de Bay enquanto Alex acelerava era alto o suficiente para eles ouvirem de longe. Principalmente Ana, que estava sentada sob um guarda-chuva enquanto tomava uma bebida sem álcool feita pelo professor Ororo. Ao lado dela estava Bob, tentando puxar assunto com ela, mas falhando miseravelmente, pois não sabia sobre o que falar e Ana não prestava muita atenção nele. Quando ela ouviu o barulho alto do GTR de Alex, ela se levantou rapidamente e começou a se preparar, para ter certeza de que não havia nada de errado com ela. Ao ver Ana daquele jeito, Jean e Kitty começaram a sorrir, sabendo o motivo dela estar vestida daquele jeito, enquanto os outros X-Men ficavam confusos com o barulho que ficava cada vez mais alto. É o Alex. 2x, Scott e Kurt disseram animadamente, enquanto se levantavam e iriam assumir o controle do portão para abri-lo assim que Alex aparecesse. Como eles imaginaram, apenas 15 segundos depois, um GTR amarelo apareceu em frente ao portão da mansão. Kurt nem esperou Alex tocar a campainha e apertou o botão no controle remoto para que Alex entrasse. Ao ver um carro tão bonito e diferente chegando, não apenas Scott, Kurt, Jean, Kitty e Ana notaram, mas os outros jovens X-Men também notaram e olharam com curiosidade. Algumas meninas olhavam para o carro com um pouco de excitação, enquanto a maioria dos meninos ficava chocada, pois olhavam para o carro quase babando. Antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, Ana caminhou na direção onde o carro estava estacionado e viu a porta se abrindo. Quando Alex saiu do carro e viu Ana, ele ficou um pouco perdido. A única coisa que ele conseguiu dizer foi: "Uau, uau", Alex disse quando viu quão atraente Ana era. Ana estava usando um maiô bem exótico. Apesar de ter mangas longas que iam até o pulso, quando o tecido chegava ao ombro, ele acabava e começava a descer pela lateral do corpo em forma de V até fechar logo acima da virilha. Nesse ponto, ele se transformava em um short que cobria apenas a parte superior das coxas. Alex olhou para aquelas pernas longas e brancas e ficou encantada. Não apenas as pernas, ver sua barriga de fora, e os seios que estavam cobertos apenas por um top de biquíni simples foi o suficiente para fazer a mente de Alex imaginar muitas coisas. Representação visual no Patreon e Discord. Discord GG/Ki35KV7GHR. Quando Ana viu que Alex estava olhando para ela daquele jeito, ela não pôde deixar de ficar muito feliz, pois foi por isso que ela pegou emprestado aquele maiô de Jean. Mas depois de um segundo de felicidade, ela ficou um pouco tímida e olhou para baixo. Infelizmente, quando ela olhou para baixo, Ana viu que a camisa de Alex estava meio aberta, o que lhe permitiu ver seu peito definido e um pouco de músculo em seu abdômen, o que fez sua mente trabalhar ainda mais rápido, tentando imaginar como o resto da camisa estaria coberto. Ele é tão forte assim? Ana se perguntou mentalmente em choque. Alex não tinha músculos tão definidos, mas por tanto tempo praticando respiração élfica seu corpo passou por grandes mudanças. Não apenas seus músculos estavam mais afiados, seu cabelo estava mais sedoso, sua pele estava mais lisa e suas características faciais estavam mais delicadas, melhorando ainda mais sua aparência em comparação com sua aparência original. Kurt tossiu um pouco sem jeito para interromper os dois, que ficaram se encarando por 2 minutos sem dizer nada. Ao ouvir a tosse de Kurt, Alex e Ana acordaram do seu estupor e ambos ficaram tímidos. Felizmente, Alex tinha a pele mais grossa e, após respirar por 2 segundos, ele voltou a sorrir, mostrando seus dentes como suas presas, e cumprimentou Kurt. "E aí, Kurt? Como vai?"
Kurt ficou feliz que Alex conseguiu agir normalmente de novo e sorriu. Ei, Alex. Como foi a estrada até aqui? Ele perguntou enquanto olhava para Barry. Dessa vez foi tranquilo, cheguei um pouco mais devagar. Alex respondeu enquanto abria o porta-malas de Barry para pegar um pouco de carne premium que ele comprou do Chocojack no Soma por 15 GP. Devagar. Não acredito que você conseguiu dirigir o Barry devagar, Scott, que tinha acabado de chegar, disse incrédulo. Alex olhou para ele e sorriu ainda mais. Sim, Scott, eu só cheguei a 200 mph. Scott e Kurt ficaram chocados enquanto trocavam olhares. Embora 200 mph fosse a velocidade máxima que o Corvette de Scott conseguia atingir, Alex considerou essa velocidade lenta enquanto dirigia Barry. Ao ouvir isso, o coração de Scott e Kurt acelerou enquanto eles olhavam para Barry ainda mais atentamente. Vendo que Alex estava indo embora, Scott não aguentou mais e gritou com uma voz um pouco incerta. Alex, posso dar uma volta com o Barry? Vou deixar você dirigir, Scarlett. Alex se virou e viu a expressão de Scott, que parecia a de um cachorrinho pedindo algo ao seu dono. Mas em vez de responder diretamente, Alex tirou o celular amarelo do bolso e se virou para Barry para perguntar. Barry, o que você acha? Scott e Kurt ficaram bastante confusos com a reação de Alex, mas de repente ouviram o estrondo vindo do escapamento de Barry e viram as duas portas se abrindo, praticamente os convidando a entrar, deixando ambos chocados. Acho que Barry já te respondeu, certo? As chaves estão aí, não precisa olhar. Alex respondeu com um sorriso enquanto se virava para Anna depois de colocar o celular amarelo no bolso, chamando-a para ir com ele já que os dois estavam saindo com Barry. Alex fez isso para deixar claro que era ele quem controlava as portas e o motor de Barry com um aplicativo em seu celular. Se Barry recusasse, ele apenas fingia que estava com ciúmes do carro, mas como Barry aceitou, não havia problema. Aparentemente, Barry estava um pouco entediado e não sentiu que havia visto o suficiente, então ele concordou em dar uma caminhada com Scott e Kurt, que eram amigos de Alex. Apesar de Barry ser seu carro, Alex já considerava Barry como um amigo, então ele não faria Barry fazer nada que ele não quisesse. Vou apresentá-lo ao povo. Anna respondeu ao olhar de Alex, mas não teve coragem de olhá-lo nos olhos, ainda um pouco envergonhada. Esses são, Anna começou a apresentar os alunos que estavam na piscina e caminhou com Alex em direção ao churrasco, onde estavam os X-Men mais velhos. Vocês já conhecem Jean e Kitty, estes são a senhorita Aurora, o Sr. Logan e o professor Xavier, e aqueles ali no canto são Bob e Evan. Anna apresentou cada um, a quem Alex cumprimentou com um sorriso educado. Embora seu sorriso fosse tão diferente, com aqueles dentes parecendo os de um pequeno animal, várias pessoas ficaram curiosas e sorriram de volta para Alex. Jean e Kitty acenaram e cumprimentaram Alex de volta animadamente. A senhorita Aurora foi muito educada com Alex como uma mãe atenciosa. Logan apenas resmungou e voltou a preparar o churrasco. O professor Xavier sorriu para Alex tão educado quanto Aurora, enquanto Bob olhou para Alex como uma expressão feia. E Evan sorriu e acenou para Alex, deixando Bob ainda mais irritado. Alex sorriu para Bob, mas vendo sua reação, Alex decidiu simplesmente ignorar Bob e foi até Logan para entregar a carne que ele trouxe. Senhor Logan, comprei esta carne em um lugar especial por recomendação de um amigo cozinheiro. Alex entregou a carne a Logan, que ergueu uma sobrancelha enquanto olhava para o pacote que Alex lhe entregou. Sem muita cerimônia, Alex observou Logan rasgar a embalagem e sentir o cheiro de carne crua. Logan aparentemente ficou surpreso com o cheiro da carne e cheirou novamente para ter certeza. Seu amigo recomendou bem, garoto. Logan disse enquanto tirava algumas carnes que estavam assando e colocava a carne que Alex trouxe, como se essas carnes não valessem a pena atrasar o preparo da carne que Alex trouxe. Alex apenas riu disso, pois entendeu que essa carne vinha da família Mito, a maior fornecedora de carne do anime, com o mais alto grau de qualidade que se poderia esperar de uma peça como essa. Comparada a isso, as outras carnes eram apenas lixo.
Depois de entregar a carne para Logan, Alex foi até Ana, que caminhava em sua direção com 2 copos nas mãos. Isto é seu. Ana disse enquanto estendia a mão para Alex. Alex também sorriu e estendeu a mão para pegar o copo da mão de Ana. Ela segurava o copo bem na borda, para evitar que seus dedos e os de Alex acidentalmente se tocassem. Quando Alex percebeu isso, ele propositalmente evitou os dedos dela e pegou o copo com segurança. Embora tivesse confiança em sua oclumência, era melhor que ele deixasse para fazer isso quando estivessem sozinhos, pois seria muito chamativo fazer isso no meio de tantas pessoas. Isso é delicioso. Alex ficou surpreso com o sabor da bebida e a elogiou. Evan, que chegou perto dele com Bob, disse com orgulho. Isso foi feito pela minha tia Aurora. Ela é muito talentosa. Alex elogiou novamente com um sorriso para Evan, que parecia muito amigável. Infelizmente, isso não pode ser dito de Bob, que estava ao lado de Evan, e tinha uma expressão sombria depois de ver Ana trazer a bebida de Alex. Enquanto Alex conversava com Ana e Evan, Jean e o professor Xavier conversavam enquanto olhavam para Alex com espanto. Você acha que ele é um mutante, professor? Jean perguntou curiosamente, pois ainda não conseguia ouvir os pensamentos residuais de Alex. Claro, só para garantir, ela optou por não ler ativamente os pensamentos de Alex, pois isso poderia alertá-lo e gerar hostilidade desnecessária. O professor Xavier olhou para Alex pensativamente. Ele ficou surpreso por estar sentindo a mesma coisa que Jean sobre a mente de Alex, pois ele não conseguia ouvir nada mesmo se liberasse um pouco do seu controle telepático. Considerando que sua telepatia era várias vezes mais poderosa que a de Jean, isso já demonstrava o quão poderosas eram as defesas mentais básicas de Alex. Mas, diferentemente de Jean, a curiosidade do professor Xavier o fez decidir dar uma olhada rápida na mente de Alex, para ter certeza de que ele não era uma ameaça. Usando o poder mental, o professor Xavier achou estranho que invadir a mente de Alex fosse mais fácil do que ele imaginava. Mas ao contrário do que ele imaginava, ele ainda não conseguia ver os pensamentos de Alex, e ele estava em um corredor escuro. Confiante na força de sua telepatia, o professor Xavier começou a seguir pelo corredor, imaginando o que poderia acontecer, até que sentiu que um grande pneu de caminhão estava caindo em sua direção. Olhando ao redor, o professor percebeu que estava cercado por esses pneus de caminhão. Sem pensar 2 vezes, ele se virou e tentou correr para levar o mínimo de dano possível, mas mesmo assim um grande pneu atingiu o professor nas costas. Enquanto ele flutuava, o pneu o fez cair no chão, que por acaso estava cheio de pedaços de madeira com pregos de ferro apontados para cima, o que causou grandes ferimentos no professor ao prenderem a borracha do pneu que prendia suas costas ao chão. Apesar da dor, com um pouco de poder mental, o professor empurrou o pneu que o prendia ao chão e voltou pelo mesmo caminho que entrou na mente de Alex. Com seu poder, o professor estava confiante de que conseguiria passar pelo túnel rápido o suficiente para ser quase atingido pelos pneus, mas ele sabia que quanto mais poder mental usasse, mais fácil seria para Alex detectar que ele estava em sua mente. Então o professor preferiu sair da mente de Alex e deixar as coisas como estavam. Ao retornar ao mundo real, o professor sentiu sua mente um pouco cansada. Apesar de ter sido atingido por 2 armadilhas fracas, isso ainda causou algum estresse mental para o professor. Essas armadilhas foram copiadas por Alex do Fortnite Save the World, o modo Fortnite Tower Defense que Alex jogou em seu mundo anterior. Usando o conhecimento de oclumência, ele criou o corredor de armadilhas que funcionou exatamente como ele planejou. Se o professor visse um grande muro à sua frente, a probabilidade de ele tentar quebrar esse muro aos poucos era muito alta, mas ao ver um corredor aberto para o interior da mente de Alex, ele decidiu seguir o corredor, que estava sobrecarregado de armadilhas. As armadilhas de pneu no teto e as tábuas pregadas eram apenas as armadilhas mais básicas que Alex colocou no começo do corredor, pois não dariam tanto trabalho para consertar e seriam o suficiente para expulsar metalistas mais fracos. Quanto mais fundo o oponente fosse, mais poderosas seriam as armadilhas.
Jean viu a expressão cansada do professor e entendeu o que ele tinha acabado de fazer. Preocupada, ela olhou para Alex e viu que ele conversava com os outros mutantes como se nada tivesse acontecido, o que a fez suspirar de alívio. Mutantes já eram muito discriminados, embora ele não soubesse que eram mutantes. Alex era um dos poucos amigos normais deles. Se ele se ofendesse com a intromissão da professora, ela ficaria muito brava. Na verdade, Alex percebeu a invasão do professor, mas ele escolheu ignorá-la e deixar que o professor fosse o primeiro sujeito de teste para suas defesas de oclumência, e como ele imaginou, isso foi perfeito. Ele criou essas defesas para lidar com os poderes de Ana, que eram tão crus quanto um tiro de canhão a queima-roupa, enquanto a invasão do professor era mais sutil, como vários tiros de uma pistola silenciada com munição infinita. Por mais que os dois ataques representassem perigo, o dano que Alex estava preparando para causar em Ana era muito maior que o do professor. Um dia eu vou te ensinar. Evan disse animadamente para Alex. Claro. Vou achar isso legal. Alex respondeu sorrindo positivamente à oferta de Evan de ensiná-lo a patinar algum dia, depois que Alex disse que nunca tinha andado de skate. Que tal, Ana, você quer vir conosco? Alex se virou para ela e disse com um sorriso. Ana não pensou duas vezes e assentiu, feliz com o convite. Eu quero. Quem não estava feliz era Bob, que estava cada vez mais furioso com Alex, que até conseguiu marcar o encontro com Ana na frente dele, algo que ele nunca conseguiu. Ei, pessoal, vamos jogar dardos. Kitty gritou animadamente enquanto pegava um alvo grande e uma caixa de dardos. Ao ouvir isso, os jovens ficaram animados e se aproximaram. Ana olhou para Alex e perguntou preocupada. Você quer brincar? Alex não entendeu porque ela estava preocupada e estava prestes a aceitar, mas Bob falou primeiro. Ou você está com medo? Bob disse com um sorriso arrogante. Alex. Confuso, Alex olhou para Ana tentando entender onde ele ofendeu Bob para que ele agisse daquela forma com ele. Ana apenas suspirou, sabendo que Bob queria provar sua frágil masculinidade na frente dela e tentar humilhar Alex. Vamos brincar, parece divertido. Alex apenas balançou a cabeça e ignorou Bob, apenas olhando para Ana enquanto Evan já estava indo em direção a Kitty. Ana estava um pouco preocupada. Como 10º Man, praticamente todos ali recebiam treinamento de combate, tanto para lidar com combate corpo a corpo quanto para lidar com combate à distância, ou seja, a mira deles era muito alta. Principalmente Bob, que tinha o poder de controlar o gelo, já que ele normalmente jogava gelo de longe, sua mira era ainda melhor que a da maioria dos outros alunos. Embora ela não se importasse com o fato de Alex ser pior do que as outras pessoas na brincadeira, ela também não queria que Bob a usasse para tentar humilhar Alex, que era seu convidado. Bem, você parece confiante, tem algum segredo? Ela perguntou, notando a expressão no rosto de Alex, que não parecia que ele estava indo apenas por diversão. Que tal uma aposta? Alex sorriu, mostrando dentes que Ana achou muito fofos. Que aposta? Ela perguntou enquanto cruzava os braços, já imaginando que ele pretendia apostar. Vendo que quando Ana cruzou os braços, seus seios já grandes ficaram ainda maiores, Alex agradeceu por ela não ter tirado os óculos escuros e desviou o olhar antes de responder. Se eu ganhar, você vai dar uma volta comigo no meu carro. Ana ouviu a aposta de Alex e realmente gostou da ideia. Se ele tivesse perguntado isso a ela sem uma aposta, ela provavelmente teria aceitado, mas como era uma aposta, tornou tudo muito mais divertido para ela. Ok, e se você não ganhar? Alex colocou a mão no queixo e pensou por um tempo. Que tal eu deixar você fazer um pedido? Afinal, eu já fiz meu pedido caso eu ganhe. Ana pensou por um momento e assentiu animadamente. Mas será só um passeio de carro, nada demais, ok? Alex sabia que, embora Ana fosse tímida, esse pedido não era devido à timidez dela, mas sim pelo medo de machucá-lo com seus poderes. Então ele demonstrou confiança e respondeu seriamente. Não se preocupe, não farei nada que você não queira. Ao ouvir isso, Ana abriu um pequeno sorriso no rosto e disse enquanto caminhava em direção a Kitty. Então vamos.
Bob, que não estava muito longe, ouviu a aposta e ficou ainda mais irritado, a ponto de a temperatura ao redor dele cair rapidamente. Como? Kitty ficou como uma expressão chocada enquanto olhava para o alvo. Não só Kitty era assim, mas todas as outras crianças eram do mesmo jeito. Para tornar as coisas mais divertidas, eles determinaram que jogariam o jogo em um formato de campeonato, onde se uma pessoa fosse eliminada, ela perderia a chance de continuar competindo, e apenas os vencedores das rodadas anteriores permaneceriam. As partidas foram decididas aleatoriamente, então foi bem justo. Geralmente quando os jovens mutantes jogavam, eles usavam seus poderes para ajudar, o que tornava tudo ainda mais divertido. Mas como Alex estava entre eles hoje e o professor avisou que Alex não sabia que eles eram mutantes, eles decidiram que esse seria um jogo sem poderes, afinal, teoricamente seria injusto competir com Alex que era apenas um humano comum enquanto eles usavam poderes. Mas eles não imaginavam que Alex tinha maestria em arma de tiro morto, o que significa que, enquanto ele estivesse usando algo que pudesse ser usado como um projétil e estivesse dentro do seu alcance de força, seria virtualmente impossível para ele errar sem interferência externa. Enquanto os jovens lutavam para acertar o alvo, Alex acertava pelo menos 30% das vezes, e os outros 70% eram quando acertava o anel próximo ao alvo. Claro, isso foi feito deliberadamente para Alex, pois seria injusto que ele acertasse o alvo 100% das vezes. Depois de vencer 2 partidas, Alex se viu enfrentando Bob. Ei, Bob também está jogando muito bem. Acho que nunca o vi bater tão forte. Um garoto disse surpreso. Não me surpreende tanto, já que ele tem que praticar pontaria o tempo todo. Uma garota comentou, pensando no treinamento de força de Bob. Mas hoje a condição dele está muito boa. Bob ouviu os elogios e olhou para Alex provocativamente. Alex realmente não entendia por que Bob tinha que ser tão babaca. Era simples para ele entender que a hostilidade de Bob era por causa de Anna, já que ele estava olhando para a reação de Anna o tempo todo, mas ele realmente achava que mostrar essa atitude o faria parecer melhor para Anna. Anna olhava para Alex preocupada, com medo de que Bob quisesse fazer algo com Alex. Mas Alex apenas balançou a cabeça e abriu a tela do sistema, que só ele podia ver, e fez uma compra sem que ninguém percebesse. Alex sentiu seu corpo mudar, enquanto algo começou a fluir em suas veias, antes que a sensação desaparecesse e ele simplesmente sentisse que isso era normal, e um novo conhecimento veio à sua mente. Felizmente, a oclumência foi muito útil nesse sentido, pois tornou o processo de separar essa memória e organizá-la muito mais fácil, para que ela não sobrecarregasse sua mente. Bob, você vai primeiro. Kitty disse enquanto olhava o resultado da moeda que ela jogou. Bob assentiu orgulhosamente e sorriu para Kitty. Se fosse normal, Kitty até ficaria feliz com o sorriso de Bob, já que ela também o achava fofo, mas ela não gostou de como Bob estava agindo hoje, então ela simplesmente ignorou. Bob pegou o dardo e o lançou com confiança, acertando o alvo e marcando 50 pontos. Confiante, ele olhou para Alex, que não demonstrou nenhuma reação. E como Alex estava de óculos escuros por causa do sol, Bob nem sabia se Alex estava olhando para ele, o que fez a temperatura ao redor dele cair ainda mais. Bufando, Bob ignorou Alex e lançou os 2 dardos seguintes, acertando o buceio e o anel central, o que lhe rendeu 125 pontos. Caramba, o Bob está tocando muito bem. Os meninos comentaram animadamente. Vai Alex, você consegue. Anna não aguentou e disse uma frase encorajadora para Alex. Ao ouvir isso, Alex olhou para ela e sorriu. Bob ficou ainda mais furioso quando viu isso, pois, embora fosse bom ser elogiado pelos outros, quem ele queria elogiar era Anna, o que fez a temperatura cair ainda mais. Pegando os 3 dardos, Alex não pensou muito e lançou, acertando a parte vermelha interna da zona de 20 pontos, ou seja, os 20 pontos foram triplicados para 60 pontos. Uau! Os espectadores ficaram animados. Caramba, que sorte! Ele conseguiu acertar o ponto que vale mais pontos. Uma garota disse animadamente.
Kitty viu isso e ficou surpresa, pois percebeu que Alex sempre tinha Bussey como alvo. Ele ficou bravo com Bob e perdeu o controle? Ela se perguntou confusa. Mas, para a surpresa de todos, Alex não só acertou aquele ponto uma vez, mas todos os 3 dardos acertaram o mesmo ponto, fazendo com que Alex acertasse 180 pontos. Droga, como ele fez isso? Evan comentou chocado. Droga, no começo pensei que era sorte, mas bater no mesmo lugar 3 vezes mostra que ele fez de propósito. Uma garota ficou chocada. Enquanto brincavam com as regras de que quem marcasse 301 pontos primeiro seria o vencedor, Bob ficou furioso ao saber que provavelmente perderia na próxima rodada e que só jogaria como palhaço. A temperatura caiu mais uma vez, mas dessa vez Bob olhou para Alex com tanta raiva que correu em sua direção querendo dar um soco nele. Alex ficou surpreso ao ver Bob perdendo a paciência, mas pensou rápido e pulou para trás, desviando do soco de Bob. Bob viu que errou o soco e desistiu de usar os punhos. Com a mão apontada para frente, uma grande quantidade de gelo começou a sair de sua mão, indo em direção a Alex. Vendo isso, os mutantes ficaram chocados. Até os professores ficaram surpresos ao ver o que Bob estava fazendo. Mas eles estavam tão longe que não havia nada a ser feito. Alex! Ana gritou assustada enquanto corria em direção a Bob. A ideia dela era usar seu poder para fazer Bob desmaiar antes que Alex se machucasse, mas pela distância que estava, ela sabia que o gelo de Bob alcançaria Alex antes dela. Mas de todas as pessoas, apenas o professor Xavier e Logan ficaram surpresos ao notar a reação de Alex. O professor estava prestando muita atenção em Alex, imaginando como ele reagiria a essa situação, enquanto pretendia usar seu poder para nocautear Bob antes que Alex se machucasse, mas quando viu que Alex estava completamente calmo, ele ficou surpreso. Já Logan, que tinha instintos muito apurados, não conseguia sentir medo algum de Alex, como se até esperasse isso, o que o fazia apenas ficar ao lado da churrasqueira cuidando da carne que Alex lhe dava, sem muita preocupação. Ao ver o gelo se aproximando, Alex, que já o esperava, abriu um pequeno sorriso e, assim como Bob, também estendeu a mão para a frente. Com a mão esquerda estendida para frente, em uma fração de segundos um círculo mágico azul apareceu na frente de Alex. Esse círculo tinha a aparência de um grande floco de neve, muito brilhante e atraente. Através do círculo mágico, Alex controlou o mana que acabara de adquirir para fazer uma grande parede de gelo aparecer entre ele e Bob, para protegê-lo do ataque. Mas Alex não pretendia ficar parado enquanto recebia esse ataque, então Alex fez um pequeno pilar abaixo de seus pés e escalou esse pilar até a altura da parede, dando visão a Bob, que ainda estava confuso de onde vinha essa outra parede de gelo. Na mão direita de Alex, outro círculo mágico azul apareceu quando ele apontou para Bob. Desse círculo mágico surgiu um grande dragão que começou a voar em direção a Bob enquanto soltava um rugido alto pela boca, deixando a temperatura ainda mais baixa a ponto de até a piscina começar a congelar por estar tão perto, e alguns alunos mais próximos sentiram arrepios. Bob olhou para aquele grande dragão de gelo voando em sua direção e congelou. Sua mente ficou em branco, sem saber de onde esse dragão veio e o que ele poderia fazer para lidar com ele, já que seus poderes ainda estavam indo em direção à parede que Alex fez. Bob achava que era o único que conseguia controlar o gelo, mas esse dragão de gelo não estava sob seu controle. Em desespero, Bob olhou ao redor e viu que atrás do dragão havia uma pessoa, Alex, que estava quase coberta por um círculo azul brilhante, aparentemente controlando o dragão. Alex pretendia apenas deixar o dragão infligir um ferimento leve em Bob antes de cancelar, mas olhando para o lado de Bob, Alex viu Ana com uma expressão assustada, o que fez seu coração parar por um segundo antes que ele levantasse a mão e ordenasse que o dragão voasse para o céu. Aquele dragão era uma das magias mais poderosas que ele aprendeu quando comprou o Grifo Busterice Magic alguns minutos atrás. Felizmente, o pacote também veio com o conhecimento de Gray sobre Ice Magic, e felizmente sem o lado ruim do hábito do garoto de tirar a roupa.
Gray tinha uma força muito próxima à de um mago classe S em Fairy Tail, mas como ele não era maduro o suficiente, ele teve que se contentar com um mago comum. Mas nas mãos de Alex, essa magia floresceu lindamente. Vendo que Bob não estava mais atacando, Alex controlou o dragão de gelo para pousar calmamente próximo de onde eles estavam, e cancelou o círculo mágico, fazendo o dragão parar de se mover e ficar parado como uma estátua de gelo, assim como a parede de gelo que ele fez para se defender de Bob. Como Alex não queria que os outros passassem frio, ele usou o círculo mágico para absorver o gelo do pilar e da parede de gelo. Para a surpresa dos espectadores, até o gelo que Bob usou para atacar também foi absorvido pelo círculo mágico de Alex. Ao ver o quão surreal isso era, todos ficaram chocados. Até o professor Xavier e Logan, que estavam mais calmos, ficaram surpresos ao olhar para Alex. A primeira pessoa a reagir foi Anna, que correu até Alex para verificar se ele estava ferido. Está tudo bem, Alex. Ela examinou o corpo dele em busca de ferimentos, mas, além de alguns pequenos flocos de neve que caíram em suas roupas, Alex estava perfeitamente bem. Alex viu a preocupação de Anna e teve uma ideia. Desta vez, um pequeno círculo mágico apareceu em sua mão esquerda, fazendo com que uma fina camada de gelo aparecesse em sua mão direita, que ele usou para cutucar a testa de Anna. Sentindo o toque gelado em sua testa e vendo que Alex estava perfeitamente bem, Anna ficou sem palavras enquanto uma sensação indescritível a invadia. Ela percebeu que Alex tomava cuidado para não tocá-la diretamente, o que significava que Alex já sabia sobre seus poderes, mas o carinho que Alex tinha por ela esse tempo todo, mesmo que ele já soubesse, fez Anna ficar muito feliz. E pensando na sensação do toque na testa, embora parecesse um pouco fria, a sensação era a mesma, como se sua mão a tivesse tocado, já que a camada de gelo era muito fina. Chocada, ela olhou para a mão esquerda dele, que controlava um lindo círculo azul brilhante, e para a mão direita, que estava coberta por uma fina camada de gelo, e olhou para ele com dúvida. Alex captou o olhar de Anna e sorriu para ela enquanto estendia a mão direita em sua direção. Anna ficou com um pouco de medo de pegar na mão de Alex, mas ao ver seu sorriso fofo e confiante, Alex não resistiu e deu um leve toque na palma da mão. Vendo que ele estava perfeitamente bem, Anna foi mais ousada e colocou sua mão completamente na palma dele, sentindo perfeitamente seus dedos grandes segurando sua mão pequena e delicada como se fosse um sonho. Ignorando a temperatura da mão dele, que estava um pouco fria, ela sentiu todas as sensações de segurar a mão de uma pessoa real. Claro, essa camada de gelo era tão fina que Alex precisava de muito controle para mantê-la ativa. Gray nem tinha um controle tão fino, a ponto de vez em quando a pele de Anna tocar a pele de Alex, o que fazia com que seu poder poderoso entrasse em sua defesa mental e destruísse tudo por uma fração de segundo, mas ele logo fez gelo cobrir o local que as peles haviam tocado e sua mente começou o processo de consertar as armadilhas. Se fosse qualquer outra pessoa, aquela simples fração de segundo de toque seria o suficiente para deixá-la completamente inconsciente, mas, por causa da oclumência, Alex conseguiu lidar com isso muito bem. Ao ver que Alex estava usando o gelo para segurar a mão de Anna de um jeito que ele nunca imaginou que conseguiria, Bob ficou tonto e desmaiou de raiva. Se ele soubesse que era possível fazer isso, ele teria criado luvas de gelo há muito tempo e as teria usado para conquistar Anna. Infelizmente, ele não sabia que seu controle sobre o gelo estava a quilômetros de distância do que era necessário para chegar perto do que Alex estava fazendo. Se ele apenas fizesse uma camada grossa de gelo, Anna não sentiria nada, e seria desconfortável tocá-lo, pois congelaria sua mão. Então não seria melhor usar luvas de couro? Mas nem Alex nem Anna pensaram nele. Enquanto Anna dava tapinhas na mão de Alex como uma criança com um brinquedo novo, Alex apenas olhou para ela com um sorriso. Vendo a reação dos dois como se não houvesse ninguém por perto, as outras pessoas ficaram um pouco envergonhadas até ouvirem um barulho alto de um escapamento sendo ligado. Reconhecendo o som do escapamento de Barry, Alex voltou à realidade e olhou em volta, envergonhado. Principalmente quando viu Logan olhando para ele com aquela carranca que o fazia se sentir como um jovem que tinha ido encontrar o sogro.
Ops, Alex se arrependeu de ter se deixado levar pelo momento. Ele poderia ter feito isso no carro quando foi dar uma volta com Ana, mas agora que Logan viu, ele apenas suspirou e aceitou o seu destino. Então você quer dizer que não é um mutante? O professor Xavier perguntou surpreso a Alex, pois ele achava que a única explicação para os poderes de Alex era a mutação do gene X quanto aos círculos brilhantes. Ele só pensou que era parte da mutação, como outra maneira de manifestar seus poderes. Alex, que estava sentado ao lado de Ana, ainda segurando sua mão, sorriu um pouco e respondeu enquanto tentava ignorar Logan, que estava cortando um pedaço de carne mais agressivamente do que o necessário enquanto o olhava com olhos sanguinários. Não, eu não sou um mutante. Na verdade, isso é magia. Magia? Ororo perguntou surpresa, pois ela já tinha visto rituais mágicos quando estava na África, embora a magia que ela viu não fosse tão poderosa quanto a magia de Alex. Assentindo, Alex continuou. Sim, é chamado de Ice Magic. Não só existe Ice Magic, como também Fire Magic, Lightning Magic, entre muitos outros tipos diferentes de magia. Até mesmo magias que usam chaves do zodíaco para invocar espíritos para ajudar na batalha. Alex decidiu apenas contar a ele sobre a magia da Fairy Tail, pois sabia que eles não poderiam confirmar nada de qualquer maneira. Ao ouvir sobre Lightning Magic, os olhos de Ororo brilharam quando ela perguntou com uma voz animada. Você conhece Lightning Magic? Vendo a expressão expectante de Ororo, Alex se sentiu mal antes de responder. Infelizmente ainda não aprendi, pois é muito complicado. Mas pretendo aprender um dia. Não é que Alex não quisesse aprender, mas a magia que ele queria era muito cara. Lachos Dreyar Dragon Slayer Lightning Magic. 2 milhões de pontos de jogo. A magia de Lachos custava o dobro da magia de Natsui. Para Alex, que tinha apenas 5 milhões de GP, esse preço ainda era alto demais para ele pagar casualmente. Quando Ororo ouviu que Alex não conhecia a magia de relâmpagos, ela ficou um pouco decepcionada, mas quando ouviu que ele estava interessado em aprender, ela se sentiu melhor. Se você quiser, posso ajudá-lo a estudar algo relacionado a raios, pois posso controlá-los. Ororo ofereceu com um lindo sorriso. Alex ficou grato pela intenção dela, embora soubesse que isso dificilmente ajudaria, mas talvez ele pudesse ajudá-la com treinamento depois que aprendesse magia com Lachos. Muito obrigado, se eu precisar de ajuda eu te aviso. Alex respondeu com um sorriso. Vendo a interação deles, o professor também fez uma sugestão. Se você estiver interessado, Alex, você pode se juntar a nós em algum momento para o treinamento. Todos os garotos aqui são mutantes, e nós conduzimos o treinamento com todos para que as habilidades não saiam do controle. Alex apenas assentiu, sem dizer muita coisa. Como você sabia que eu era uma mutante que não podia me tocar? Ana perguntou confusa enquanto alternava seu olhar entre Alex e suas mãos entrelaçadas. Alex já tinha pensado em uma desculpa, e respondeu naturalmente. Na verdade, eu notei que você evitava contato físico com qualquer pessoa, então eu pensei que você tinha toque de limpeza. Mas quando Bob mostrou seus poderes mutantes, eu relacionei isso ao jeito que você estava agindo, ou como Scott estava usando seus óculos escuros. Até a noite, e eu pensei que talvez isso fosse uma característica da sua habilidade. Ana ouviu isso e ficou um pouco envergonhada por ele achar que ela tinha toque com limpeza. Então você não tem medo de mim por ser uma mutante? Alex olhou para sua expressão preocupada e lhe deu um sorriso reconfortante enquanto apertava sua mão. Você tem medo de mim por ser um bruxo? Ana balançou a cabeça rapidamente. Então por que eu deveria ter medo dos seus poderes? Eles não são os mesmos que eu. Alex respondeu. Ao ouvir isso, os olhos de Ana se iluminaram, antes que ela pensasse em algo que a deixaria triste novamente. Mas você pode controlar sua magia, eu não posso controlar meus poderes. Eu posso controlar minha magia agora, mas quando eu aprendi ela também era bem difícil de controlar, e levou muito treinamento para lidar com ela. Eu acredito que seus poderes são do mesmo jeito. Alex segurou sua mão com mais força, querendo tranquilizá-la.
Ao ver a expressão de Ana melhorar, ele entendeu que funcionou. Concordo com suas palavras, Alex. Acredito que com treinamento todos serão capazes de fazer coisas inimagináveis. Professor acrescentou com um sorriso, deixando Ana mais confiante. Vou deixar vocês conversarem, até mais, Alex. O professor disse antes de controlar a cadeira para se afastar de Alex e Ana. Alex acenou para o professor com a mão que controlava o círculo mágico e respondeu. Até mais. Quando Ana viu o círculo mágico na mão de Alex, ela percebeu algo e soltou a mão dele rapidamente. Você deve estar cansado, certo? Desculpe, eu senti muita falta de segurar a mão de alguém sem ter que usar uma luva. Alex teve que admitir que era muito cansativo manter a fina camada de gelo em sua mão enquanto se concentrava em reconstruir as defesas de oclumência, mas ele descobriu que seu progresso em magia de gelo e oclumência era muito rápido. Com a prática, Alex sentiu que poderia usar magia de gelo para cobrir a mão sem problemas, ou com um pouco mais de tempo, ele poderia segurar a mão dela sem o gelo e deixar a oclumência lidar com seus poderes sem causar danos. Claro que isso levaria um tempo, pois ele precisaria treinar muito, mas pensar que o treinamento seria enquanto ele segurasse a mão dela deu a Alex muita motivação para treinar. Estou só um pouco cansado. Mas se for para segurar sua mão, vale a pena. Alex sorriu enquanto olhava para ela. Ana viu o sorriso de Alex e desviou o olhar, ficando ainda mais envergonhada. Como ele pôde me deixar tão envergonhada? Eu não sou assim. Ana reclamou internamente, mas o sentimento de felicidade em seu peito não lhe permitiu se iludir sobre isso. Então eu deixo você treinar. Ana disse em voz bem baixa. Mas como Alex estava treinando sopro élfico há algum tempo, ele pôde ouvir o que ela disse e rapidamente fez o círculo mágico em sua mão esquerda e segurou a mão dela novamente. Então vou treinar duro. Ele disse em voz baixa, com a boca bem perto do ouvido dela. Ana sentiu o hálito quente de Alex fazendo cócegas em sua orelha e sentiu arrepios percorrerem seu corpo.